Bíblia, irmãos, no livro dos Salmos. Confesso que vim para ouvir, só abastecer a palavra de Deus. Mas quando vi esse convite, não podemos deixar de rejeitar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quero que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos, número 142. Aleluia! Quero deixar aqui a justificativa da minha ausência na semana, irmãos, devido ao estudo. Por isso, alguns irmãos que vêm ausentes na semana. Estamos no final ali da dissertação, da monografia, então está sendo um pouco difícil para estarmos presentes no culto. Então, eles vão deixando a justificativa para toda a igreja que não me acompanha por ver nas terças e nas quinta-feiras. Amém, meus irmãos? O Senhor colocou essa palavra no meu coração, me revelou. Acredito que eu não tinha nada preparado. Pego a Bíblia hoje, mas o Senhor nos revelou essa palavra e eu tenho certeza que Ele conhece a necessidade de cada um. Eu só quero ler o último versículo do número de Salmo 142, só o versículo 7. 142, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Eu queria que a igreja toda repetisse comigo no 3, só a parte A do versículo, que essa parte fala: tira a minha alma da prisão. Eu vou contar para 3, os irmãos repitam comigo em nome de Jesus. 1, 2, 3. Tira a minha alma da prisão. Podemos sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. O livro dos Salmos, quando nós lemos este versículo do salmista, a Bíblia diz que Davi escreve ele quando está dentro de uma caverna. Davi está numa caverna fugindo dos seus inimigos. Quando Davi vai escrever este versículo, logo ele vai dizer: Senhor, tira a minha alma da prisão. Davi não pede para Deus tirar o corpo dele. Davi pede para Deus livrar a alma dele da prisão. Mas para que você possa entender por que Davi citou esse versículo, eu preciso recordar os seus capítulos que vai anteceder o que fez Davi cair no meio dessa caverna. A Bíblia diz que no livro de 1 Samuel 14, antes mesmo de Davi receber 3 tipos de unção, Davi ele recebe a unção profética, Davi ele recebe a unção sacerdotal, e depois Davi vai receber a unção de autoridade real. E para passar por tudo isso que Davi vai passar, e para você entender por que Davi entrou no meio da caverna dizendo: Senhor, tira minha alma da prisão, ele chegou num desespero em que para ele já não tinha mais solução. Porque lá atrás, quando Deus usou o profeta Samuel dizendo: Saul, eu quero que você mate Agag, o rei dos amalequitas, e você venha exterminar todos, homens, mulheres, crianças, gados, e que não venha ficar ninguém, porque se ficar alguém, não pode haver insurreição, para que o povo se voltasse contra o reinado de Saul. E a Bíblia diz que Deus toma Samuel e vai de encontro a Saul dizendo: eis que eu estou te dando uma ordem para que você extermine todos os amalequitas e que você mate Agag. A Bíblia diz que Saul não cumpre o desígnio daquilo que Deus usou Samuel para dizer para ele. Num certo dia, Samuel vai de encontro com Saul dizendo para ele fazer isso. Só que Saul não cumpre aquilo que Deus tinha determinado, e Deus usa o profeta Samuel dizendo: volta lá e fala que eu não tenho me agradado de ter colocado Saul no reinado, porque ele desobedeceu a minha voz. A Bíblia diz que Samuel vai de encontro a Saul novamente dizendo: será que realmente você cumpriu aquilo que Deus te mandou fazer? Sim, eu cumpri.
E a Bíblia diz que Samuel fala para ele: estou escutando um barulho de vacas e ovelhas aqui, e parece que você não cumpriu aquilo que Deus tinha falado para você cumprir. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou simplificar aqui para você entender o que Deus fez na vida de Samuel, dando um recado a Saul, dizendo para ele: Saul, se Deus te deu uma ordem para você cumprir o desígnio de Deus e você não cumpriu, então por que você voltou a palavra atrás dizendo que você cumpriu o desígnio e não fez esse desígnio? A Bíblia diz que naquele momento Deus usou Samuel dizendo para ele assim: ó, a partir de hoje Deus ele tira o reinado do céu e te dá um melhor do que você. Naquele momento a unção profética cai sobre Davi. Eu não sei se Davi estava tomando sol, se Davi estava tomando chuva, mas acredito talvez se Davi estava enfrentando o urso. Mas naquele momento vai cair uma cronologia na vida de Davi, porque o urso prepara Davi para enfrentar o leão, e depois o leão vai preparar Davi para enfrentar Golias, e depois Golias vai preparar Davi para enfrentar Saul, e depois Saul vai enfrentar Davi para preparar ele para o reinado. Então naquele momento a unção profética cai sobre a vida de Davi, e naquele momento Saul fica totalmente indignado porque tinha pedido o seu reinado, dizendo: não, vamos subir comigo e vamos tornar fazer um sacrifício para ver se Deus ouve a minha voz e talvez venha perdoar os meus pecados. Só que naquele momento Deus usou o profeta Samuel dizendo: não, eu não vou subir com você, tão somente eu vou de encontro àquilo que Deus mandou eu fazer. A Bíblia diz que Saul pega na hora das vestes de Samuel e arrasta um pedaço. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma Samuel novamente dizendo: a partir de hoje Deus rasga o teu reinado e dê um segundo o coração dele. Naquele momento sai Samuel da presença de Saul e cumpre-se a unção profética na vida de Davi. Essa foi a primeira unção. Só que passados certos dias, Samuel está talvez orando ou meditando na palavra, e Deus usa ele dizendo assim: pastor Osvaldo, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? Deixe o teu chifre de azeite e vai a Jessé o inimigo, porque lá vou escolher dentre os reis segundo o meu coração. Aleluia! Eu acho que Samuel ficou totalmente sem pensar como que seria. Ele vai de encontro até Jessé o Belemita, e chegando lá ele vê o primeiro homem chamado Eliabe na frente dele. Então somente esse daqui não é ele, porque você pode olhar a aparência do homem, mas Deus ele olha o que está dentro do coração. E passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, e depois passa Natanael, passa Ramá e passa Osei, os 6 irmãos de Davi. E talvez, eu acho que Samuel fala assim: mas Senhor, já passou todos esses, está faltando mais um? Tem um pequenininho que lá está apacentando ovelha, chama ele. Nós não vamos sentar na mesa enquanto o mais pequeno não vier. E a Bíblia diz que vem Davi de encontro a Samuel. De repente Deus toma o coração de Samuel dizendo assim: esse daqui é o ungido do Senhor. Você vai entender por que Davi entrou no meio da caverna. Naquele momento Samuel vai ungir ele recebe a unção sacerdotal no meio da sua família. Talvez os seus 6 irmãos olharam para Davi dizendo assim: mas eu não estou entendendo mais nada. Nem ele mesmo entendia. Nem mesmo ele entendia porque ele estava sendo ungido no meio da sua família. Mas Davi volta para o meio do pasto para tentar apacentar as ovelhas e para cuidar das ovelhas. Ou seja, Deus estava falando para Davi: Deus permite situações aparentemente difíceis na nossa vida para nos levar a caminhos impossíveis e para nos levar a caminhos aonde vai nos levar a grande vitória. Deus permite situações difíceis na nossa vida aparentemente para nos mostrar qual é o propósito que Ele quer na nossa vida. Quando nós chegamos ao nosso limite, Deus ele entra com a sua providência. Quando nós chegamos dizendo: Senhor, é hoje que eu não aguento mais, Senhor, é hoje que eu vou entregar o meu ministério, é hoje que eu vou fazer a renúncia, é hoje que eu vou largar, Deus entra com providência. Enquanto o limite de Moisés era o mar vermelho, Deus pôs a mão e abriu o mar vermelho. Enquanto o limite de Ana era a sua esterilidade, Deus abriu a mão e deu um filho. Enquanto o limite de Abraão era o sacrifício de Isaac, Deus preparou um cordeiro. Enquanto o limite de Jesus humano era a sua morte, Deus o ressuscitou ao 3º dia e Ele está no meio de nós.
que talvez você não esteja entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. E depois de 33 anos liderando em Israel, depois 7 anos e meio em Hebron, Davi recebe a unção de autoridade real. Passado esses tempos, Saul descobre que Davi, pastor Marcelo, foi ungido a rei de Israel. E o que ele vai fazer? A inveja toma o coração de Saul e ele passa a perseguir. E Davi descobre que Jonatas vem falar para ele assim: ó, meu pai procura matar-te, porque ele sabe que agora você foi ungido e será o rei de Israel. É onde nós começamos a introdução da palavra. E Davi entra para o meio da caverna, para dentro da caverna. Quando nós falamos aqui no texto, prisão, tira a minha alma da prisão, a minha alma do cárcere, nós entendemos que hoje em dia os presídios de segurança máxima tem as pessoas que estão encarceradas, pessoas que ouviram a palavra do Senhor, que receberam a palavra de Deus, que foram evangelizadas, mas que estão na cadeia agora neste momento, talvez no escuro, num calor infernal, talvez, todos apertados, porém receberam a palavra de Deus. Mas ao momento de dormirem, eles vão colocar a cabeça no travesseiro e vai se cumprir aquilo que o salmista diz: em paz eu deito e me durmo, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Só que Davi está dizendo nesse versículo que a pior prisão não é a do corpo, e sim a prisão da alma. Contrapartida, enquanto muitos estão agora na cadeia, presos, pagando as consequências dos seus atos, mas sabe que quando saírem, Deus teve uma promessa na vida deles, e Ele vai cumprir essa promessa na vida deles. Só que eu trago para os nossos dias hoje, aqui, hoje, na igreja Despertai, em Jandira, ou seja, nas regiões circunvizinhas, nós vemos pessoas que estão andando agora nesse exato momento, que estão com seus corpos livres, mas a sua alma está presa. E Davi está dizendo aqui que a maior prisão não é do corpo, a maior prisão é da alma. Você pesquisa sobre a Suíça, o índice de analfabetismo é 1%. As pessoas se matam porque a sua conta está gorda, o seu corpo está livre, mas a sua alma está presa. E nós temos pessoas hoje em dia que para dormir precisa de 5 miligramas de Rivotril, de Captopril, de Venlafaxina, de Promazepam, para tentar baixar sua pressão, porque a sua alma está presa. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: se a sua alma está presa, hoje é noite de Deus soltar ela aqui pelo poder dessa palavra. Hoje é noite de Deus te tirar onde o diabo te jogou. Talvez você não esteja aqui nessa noite dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para que essa tristeza vá embora do meu coração? Deus te trouxe no momento certo para te dizer: eu vou tirar sua alma da prisão nessa noite. Glória a Deus. Enquanto nós vamos ver que pessoas que estão com o coração amargurados, tristes, lembro-me de um personagem do filme Os 300 Espartanos. E aqui eu vou entrar porque que muitos entram numa prisão da alma. De um personagem chamado Efialtes ou Efialtes. E ele chegou para o general dizendo assim: ó, eu quero lutar, quero fazer parte dos 300 Espartanos. O general olhou para ele, por ele ter uma deficiência física, disse para ele: ó, você não pode participar do conjunto de soldados, porque vai dificultar sua manobra no combate. Aquele homem, por ter uma deficiência física,
o seu coração gerou uma tristeza tão grande que ele passou a lutar contra o exército inimigo. Você vai entender o que eu estou falando nessa noite. Aquele personagem vem dele entender o que o seu general estava falando. Ele deixou com que a mágoa e o ressentimento entrasse dentro do coração dele, promovendo o ódio. E aí então, porém, de muitos crentes na igreja estarem dentro de uma prisão, porque tem mágoas e existe ressentimento. Mas eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer no meio dessa palavra: quer ser liberto da prisão? Então perdoa. Quer ser liberto da prisão? Então deixa de ressentimento, porque Deus te trouxe aqui. Se você não quiser perdoar, se a pessoa que te deu perdão chegou até você pedindo perdão e você não quer liberar, Deus está te dizendo: você vai continuar na prisão, você vai continuar passando dificuldade, porque eu quero te abençoar, mas a sua alma está presa, você não quer perdoar. Então a noite é noite de perdão, para Deus salvar e sarar a tua alma, para dar um tapa na cara do diabo e dizer: hoje eu estou com Jesus, eu te perdoo. Eu vou passar aquilo que Deus está me revelando. E a prisão da alma, a Bíblia diz que em Hebreus 4,12, que somente a palavra de Deus é viva e eficaz, e é o mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Glória a Deus. Talvez você esteja passando por isso que você está passando, porque você ainda não liberou perdão e você tem ressentimento. E sua alma está presa. Mas hoje a palavra vem de encontro para dizer para você: eu vou te tirar dessa prisão. Talvez o combate tenha sido tão grande na sua vida, no meio da sua família, que você se acorrentou na prisão, mas nem você mesmo está entendendo o porquê que você entrou no meio da prisão. Mas Deus te trouxe aqui para te tirar hoje. E Davi depois vai escrever o seu salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? E Davi começa a simplificar o versículo dizendo: quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim para comer a minha carne, eles tropeçarão e caíram. Ainda que o exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me porá sobre uma rocha. A minha cabeça será exaltada na presença dos meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que eu oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Davi vai simplificando dizendo: Senhor, cantarei sim, Senhor, cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo e tem piedade de mim, porque quando te disseste, Senhor, buscai o meu coração te disse a ti, Senhor, o teu rosto eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, e nem rejeites ao teu seno com ira. Tu fosses a minha ajuda, não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor vai me recolher. E guia-me pela vereda direita, por causa daqueles que andam me espiando, porque se levantaram falsas testemunhas contra mim, e aqueles que respiram crueldade. Mas eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E ele termina dizendo: esforça-te, anima-te, Deus fortalecerá o teu coração. E quando Davi cita esse versículo: tira minha alma da prisão, pastor Florisvaldo, ele ficou triste porque ele sempre teve confiança em Saul. Poxa vida, eu sempre estive do lado de Saul, eu sempre estive ajudando ele, agora ele está querendo me matar. Eu sempre ajudei essa pessoa, e parece que em vez de, não que eu queira amar, sempre esperar retribuição, mas de quem ele menos esperava, aquilo no coração de Davi, pastor Marcelo, abateu ele e ele foi para a caverna. Mas logo Saul
Eu estou falando da prisão da alma. Mas existe um personagem nos evangelhos que o corpo dele estava preso e a alma dele também. Jesus fala para ele assim: volta para os teus, volta para a tua casa. Quando Jesus está falando para ele volta para os teus, é porque ele tinha esposa e ele tinha filhos. Quando Jesus estava falando para ele volta para a tua casa ou para os teus, é porque ele tinha família. Esse personagem é o endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que esse homem ficava nos montes, subindo e descendo. Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a história. Mas a Bíblia diz que talvez eu fique imaginando que quando Jesus foi falar para esse moço voltar para a casa dele, antes mesmo dele ser liberto, olha o que aconteceu na vida desse moço. Talvez ele estava nos montes, subindo e descendo, vivendo no cemitério de restos mortais. Talvez ele tinha esposa ou filhos. Eu acho que os filhos perguntavam: mãe, cadê o meu pai? Como é que uma mãe vai falar para os seus filhos? Teu pai está no meio do cemitério aí, subindo e descendo, pegando uma pedra, tentando se cortar. Talvez a situação daquele moço, ele não sabia como se sobressair. Talvez, eu acho que ele pegava as pedras, pastor Silvano, dizendo: sai de mim, sai do meu corpo. Só que o diabo não saía com pedra e não sai com pedra. Mas Jesus tinha uma obra para fazer na vida daquele moço. Jesus estava lá no mar, do outro lado da Galileia, pregando o sermão do semeador praticamente às 18 horas. E Jesus chama os seus discípulos dizendo: vamos a Decápolis, que significa 10 cidades. Prepara o barco, entra dentro do barco e vamos do outro lado. Talvez os discípulos falaram para Jesus: Senhor, o que o Senhor vai fazer lá do outro lado? Cabe a Jesus dizer: o que eu vou fazer, vocês só vão olhar. Para vocês entenderem que quando eu quero salvar uma vida, eu atravesso aonde for, mas eu resgato ela. E a Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e fala: prepara o barco. Mas Senhor, nós vamos atravessar, mas à noite os ventos começam a ser mais contrários. Senhor, nós vamos atravessar, mas parece que a tempestade ela aumenta. Senhor, nós vamos atravessar, mas parece que à noite o mar ele começa a balançar mais o barco. E Jesus estava falando com os discípulos: mas Senhor, talvez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, e se o mar se levantar? Senhor, nós vamos atravessar do outro lado. Mas Senhor, se a tempestade se levantar, nós vamos atravessar do outro lado. Mas Senhor, se as ondas começarem a balançar o nosso barco, nós vamos atravessar do outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus estava falando para os discípulos: acontece o que acontecer, nós vamos atravessar. Senhor, se o diabo aparecer, nós vamos atravessar. E a Bíblia diz que de repente eles entram dentro do barco, e quem vai levantar a tempestade é o próprio Satanás. Mas glória ao nome santo do Senhor, que Jesus deixou esse versículo para nós, essa palavra e esse tema para dizer para nós: Senhor Jesus, o que acontece? Que se nós formos atravessar o mar, Jesus está falando, se o mar se levantar, nós vamos atravessar. Jesus está falando, se o vento se levantar, fica dentro do barco. Se a tempestade se levantar, fica dentro do barco. Se as ondas balançar o seu barco, fica dentro do barco. Se o diabo levantar, fica dentro do barco. Jesus estava falando: se eu estou mandando ficar no barco, fica, porque é o barco que eu entro, o diabo não afunda. Fica dentro do barco. A situação está difícil, fica dentro do barco. Não saia por nada. Jesus atravessa. E a Bíblia diz que esse homem, ele colocava todo mundo para correr. Cadeias e algemas, nenhuma segurava ele. Por isso que levaram ele para o outro lado.
Só que antes de Jesus chegar em Gadara, Jesus vai atravessar outras 9 cidades. Porque a cidade de Decápolis ficava ao leste da Transjordânia, próximo ao Rio Jordão. Jesus teve que passar por Sidópolis, por Bela, por Dion, por Gerasa, por Filadélfia, por Rafana, por Canata, e por Damasco até chegar em Gadara. Olha só o que Jesus passou juntamente com os seus discípulos: que haja o que houver, aconteça o que acontecer, você vai atravessar do outro lado se Jesus estiver no seu lado. Agora, se você não obedecer a voz do mestre, o seu barco vai afundar. Mas irmão Pedro, o que tem a ver tira minha alma da prisão com a tempestade no barco? Pois é, Jesus chega até a cidade de Gadara, e a Bíblia diz que um endemoniado veio ao encontro de Jesus. Jesus atravessa e ele vem. O homem que colocava todo mundo para correr agora dobra o joelho perante o mestre, glória ao nome santo do Senhor. E entra aquele versículo que Jesus diz desse jeito assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória ao nome santo do Senhor. E Jesus chega diante daquele homem, aí cumpre em Tiago 2,19: você crê que existe um Deus? Até os demônios. E de repente Jesus olha para o homem dizendo: quem é você? Ele disse: o nosso nome é Legião. Uma legião de soldados romanos era 6.000 soldados e mais 200 cavaleiros, irmãos. Era 6.000 demônios dentro daquele homem. Mas Jesus olhou para ele dizendo assim, ó, os demônios olharam para Jesus dizendo: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, vieste nos atormentar no tempo. Jesus olha para ele dizendo: olha aqui, Satanás, eu não vou antes porque não quero, e não vou depois também não. Eu venho na hora certa para libertar. Jesus vai vir na sua vida, é na hora certa. Ele não vai depois porque não quer, ele não vai antes também, mas ele vai vir na hora certa na tua vida. E os demônios que estavam nele pedem permissão para Jesus para ir para a manada de porcos, porque o corpo e a alma daquele homem estava acorrentado, pastor Marcelo. São personagens distintos. Davi para um endemoniado de Gadara. Davi não estava com o corpo preso, Davi estava com a alma. Mas o endemoniado estava com o corpo e com a alma presa. Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Quando Deus me revelou essa palavra, eu falei: Senhor, é uma palavra que, como Deus tem usado muito o nosso pastor Floresvaldo, Deus ainda quer tratar a nossa alma. E eu tenho certeza que essa palavra, ela veio de encontro ao seu coração. Deus fala forte no meu coração, pastor Floresvaldo. Para eu tirar a sua alma da prisão, você precisa perdoar. Deus fala no meu ouvido aqui: perdão. Você precisa perdoar. Porque o dia que você quiser sair da prisão não perdoando, você pode morrer dentro dela. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite, aleluia, para tentar e para tirar a sua alma da prisão, para tirar a sua tristeza. Talvez por isso que você não tem forças para caminhar. Talvez você não tenha forças para cumprir os seus objetivos, porque às vezes você só quer ficar trancado, ou às vezes você quer ficar em casa e não quer vir para o culto. Mas essa palavra vem de encontro tanto a minha vida quanto está vindo a sua vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
está orando por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ponha a mão no seu coração nessa noite em nome de Jesus. E eu não quero apenas te persuadir, porque todo culto nós queremos orar para uma cura e uma libertação. Mas você que entrou essa noite com a sua alma presa, acorrentada, triste, passando por as tempestades e os bloqueios da sua vida, eu quero te convidar aqui, que eu quero fazer uma oração na sua vida. Eu tenho certeza que hoje Deus vai te libertar. A Bíblia diz que aquele homem vivia nos sepulcros. E a palavra sepulcros aqui é no plural, não é no singular. Sepulcros, que significa que nós entendemos que existem pessoas que até mesmo chegam ao pastor dizendo: pastor, eu consegui me libertar do cigarro ou da bebida, mas não consegui me libertar do cigarro. São sepulcros que o diabo abriu. Mas eu tenho certeza que nessa noite Deus vai fechar esses sepulcros que Satanás abriu nessa noite. Glória a Deus. Se você está sentindo que a sua alma está presa nessa noite, acorrentada, que você às vezes não está entendendo o trabalho de Deus na sua vida, vem aqui na frente nessa noite.